Agora sim, bora começar o vídeo para contar que há uma especulação grande sobre a possibilidade de o São Paulo contratar o meio atacante Alanzinho, revelado no Palmeiras e que atualmente pertence ao Moreirense em Portugal. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do departamento de futebol que assegurou que não há nenhuma negociação, tampouco interesse pelo jogador, que é baixinho, mas tem bom talento com a bola nos pés. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status, para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita a um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou e marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo, caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário. Quero falar agora sobre São Paulo e Ponte Preta. Que história é essa de que o tricolor cogitou trocar o mando de campo com a Ponte? A gente precisa voltar para o início do Campeonato Paulista para entender esse contexto. Ponte Preta passando por enormes dificuldades com o transfer ban, sem poder inscrever atletas. O pessoal do São Paulo procurou a Ponte para sugerir que o jogo acontecesse em Brasília. Havia inclusive investidores interessados em colocar um dinheiro para a Ponte Preta para que a partida não acontecesse no Moisés Lucarelli. Toda a receita obtida com esse jogo, da última rodada do Paulistão, ficaria para a Ponte Preta, dinheiro importante para um clube que até a 4ª rodada do Campeonato Paulista não conseguia inscrever atletas por conta de dívidas. O Marco Antônio Eberlin, homem forte do futebol da Ponte, entendeu que essa venda de mando de campo seria prejudicial, até porque imaginava-se que a Ponte Preta chegaria à última rodada com chances de escapar do rebaixamento. Mas, diante de uma campanha de 1 empate e 6 derrotas, a Ponte vai para a decisão do Campeonato Paulista já sem chance de escapar do rebaixamento. E nesse momento não é mais possível vender o mando. A Federação Paulista determina que você só possa fazer trocas ou mudanças no local da partida com 10 dias de antecedência. Então, São Paulo e Ponte Preta se enfrentarão no domingo 20h30 no Moisés Lucarelli, apenas com torcedores da Ponte Preta. Você sabe que há uma determinação em Campinas para que jogos envolvendo times de Campinas e São Paulo tenham torcida apenas do mandante. A consequência, a Ponte vai ter um público bem pequeno
vai receber pouco dinheiro e vai jogar a Série A2 do Paulista. O São Paulo, se pudesse, certamente teria a possibilidade de levar bastante gente, seja em Brasília, seja no Morumbi, mas no Morumbi era inviável, seria uma inversão de campo e certamente os outros clubes não permitiriam. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que o tricolor pega o Grêmio antes do confronto contra a Ponte Preta. O São Paulo é o oitavo colocado no Campeonato Paulista e vai precisar vencer a Ponte para não correr o risco de ficar de fora do mata-mata. A saideira sobre o tricolor, repercussão ruim entre conselheiros do São Paulo para a nova camisa da New Balance. Tudo porque ela desrespeitaria o regulamento interno do tricolor, que exige que o escudo fique em cima das listras, preta e vermelha. Essa nova camisa não respeita isso e podemos ver uma confusão sendo criada no clube. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista. O que tem para ser decidido na última rodada? A gente teve já 7 dos 8 jogos, ou 7 das 8 rodadas dessa fase de grupos. São 4 times assegurados no mata-mata. Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e a minha Portuguesa. Tem também um time já rebaixado de forma antecipada, a Ponte Preta. Outros 6 times têm chances reais de classificação e brigam pelas últimas 4 vagas. São eles Corinthians, Guarani, Botafogo, São Paulo, Capivariano e Santos. O Mirassol e o São Bernardo precisariam de uma baita combinação de resultados nas últimas ou na última rodada, em que o Mirassol recebe a Portuguesa e o São Bernardo recebe o Corinthians, para que eles tivessem chance de classificação. Há também 3 times brigando contra o rebaixamento, resta apenas uma vaga do rebaixamento e os candidatos são o Velo Clube, o grande favorito, tem apenas 5 pontos, vai precisar vencer o Santos, o Primavera e o Noroeste. Detalhe importante, Primavera e Noroeste se enfrentam. Quero falar agora sobre Lucas Moura, dá para dizer que é uma luz no fim do túnel em relação ao principal jogador do São Paulo. Lucas Moura fez grande atuação na vitória por 2-1 de virada do tricolor contra o Primavera na noite desse sábado no Morumbi. Foi de longe a melhor partida do Lucas Moura nessa temporada e a principal em bastante tempo. Lucas, que conviveu durante todo o ano passado com muitos problemas no joelho. Ele fez uma série de infiltrações, passou por cirurgias e nada melhorava. A expectativa, além dessa boa atuação nesse sábado, se dá pelo fato de o Lucas Moura não estar mais sentindo dores no joelho. Isso é determinante para que o São Paulo imagina que o Lucas Moura possa ter um ano melhor. Autor de um dos gols na vitória de virada contra o Primavera, o outro gol foi marcado em cobrança de pênalti convertido pelo Caleri. Lucas Moura, que soma 227 jogos, 56 gols e 40 assistências, são 96 participações em gol, somando suas 2 passagens pelo tricolor. Importante contar também que o Lucas Moura se tornou o 7º maior artilheiro do São Paulo nesse século. O tricolor com a vitória foi para 10 pontos, pulando para a 8ª colocação. Ele até pode ser ultrapassado no fechamento dessa rodada de hoje, mas a tendência é que o São Paulo passe para o mata-mata, até porque na rodada final enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Ponte já rebaixada, pior time da competição. Vai bastar ao São Paulo vencer a Ponte para estar entre os 8 que disputam as quartas de final. E torcedores do São Paulo nas redes sociais fazem campanha para que o tricolor contrate Roleiser. Jogador que pertence ao Santos, 25 anos de idade, não tem conseguido brilhar por lá. Só para você entender o contexto dessa história. O Santos procurou recentemente o São Paulo para falar sobre a possibilidade de contratar o Alisson, que está fora dos planos do Hernan Crespo, até aí nenhuma novidade. Foi diante dessa situação que torcedores do São Paulo sugeriram, bom, já que o Santos quer o Alisson, por que o Santos não cede o Roleiser nessa negociação? Fui procurar o Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, para entender se existe alguma chance desse negócio acontecer, e a resposta é não. Meio óbvio, né? Até pela diferença nas cifras. O Alisson quase foi emprestado ao Corinthians por apenas R$1 milhão, jogador de 32 anos de idade. Já o Roleiser, de 25, foi contratado pelo Santos por 11 milhões de euros. Uma diferença bastante significativa entre o custo de um e o de outro. Diante desse cenário, com uma negativa do Santos em ceder o Roleiser, dá para descartar essa ideia que surge como um pedido de torcedores do São Paulo. Tricolor que tem encontrado enorme dificuldade na busca por um camisa 10,
por conta da dificuldade financeira e das poucas opções no mercado, nesse momento dá para dizer que o São Paulo está mais concentrado na reta final do Campeonato Paulista do que encontrar um camisa 10. E você, quem contrataria se fosse dirigente São Paulino? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e até o próximo vídeo. Vamos tudo pra cima. Fui!